Satisfação aqui a visita da Emater de Tupanciretã, através do técnico em agropecuária no escritório aqui do Tupanciretã, o Gilberto Vielzo, também o chefe do escritório, o Tiago Portela, que nos trazem a oportunidade de ampliarmos um pouco mais uma informação de um tema muito relevante para nós, para todo o Brasil, mas nós também temos muito aspecto nisso, que é a questão do Plano Safra, né? E o Tiago e o Gilberto fizeram a gentileza de fazer um resumo desse plano na visão da Emater e passar algumas informações para as pessoas que têm, que atuam nesse segmento e também para a comunidade como um todo, para a gente também ter uma noção de como é que está essa questão e expectativas com relação à safra que esperamos retome a normalidade, depois de 3 anos de seca aí, de bastante problemas com a questão das chuvas, como tomara esse ano aí com o El Niño está presente, está trazendo isso, tomara a gente consiga recuperar um pouco. Tiago Portela, chefe do escritório da Emater em Tupã, bom dia, como é que está? Tudo bem, Tiago? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes. A gente traz hoje um resumo aqui do Plano Safra, né, que é de grande relevância para a nossa comunidade, sendo que Tupã é uma cidade que vive também essa parte do rural, né? E a gente traz algumas linhas de crédito, aqui um resumo sobre as principais linhas de créditos, para a gente estar orientando as famílias, né, na hora da escolha da sua linha de crédito que vai tomar para o tanto financiamento de suas lavouras, como também para investimento das propriedades. Uhum. Esses dados que vocês estão trazendo, isso já é acessível hoje? Já tá todo disponível, digamos, o que tem de crédito nas instituições financeiras? Miguel, assim, o Plano Safra ele entrou em vigor agora no mês de julho, né? Uhum. Então, o governo está repassando as verbas já para as instituições. Tem algumas instituições que já estão com as suas linhas, já estão destinando as linhas para o financiamento dos agricultores, outras estão um pouquinho mais atrasadas, né? Ainda não começaram a liberação dos recursos, mas já estão aceitando as propostas tanto de custeio também como investimento. Principais instituições aqui de Tupã já estão aceitando as propostas, né? Perfeito, quer dizer, o produtor deve já deve tomar a iniciativa de buscar esses recursos, né? Isso, as famílias já começaram agora, os produtores a estar elaborando suas propostas, né? Então a gente até trouxe hoje aqui um resumo que a gente vai apresentar, né, das principais linhas, até para as famílias já estar ciente, né, qual é a taxa de juros, qual é o prazo de pagamento, né, para estar vendo um enquadramento melhor para estar fazendo seu financiamento da sua lavoura ou do seu investimento na sua propriedade. Perfeito. O Gilberto que nos apresenta o resumo? Ou é você mesmo? Isso, eu começo que Perfeito. A gente vai Vamos na sequência lá. Então, daí, né? Vamos lá. Então a gente traz assim os valores que foram destinados ao Plano Safra esse ano, né? 2022 foram 340 bilhões, né? Que destinado tanto para as linhas para agricultor familiar, como também para o agricultor empresarial, né? E esse ano teve um incremento de 28%. Hoje está em 435 bilhões que vai ser destinado para os financiamentos das atividades da agricultura, né, no Brasil, né? Bom, então eu vou começar aqui pela linha do Pronaf, né, que é os custeios de lavoura, né, que no Plano Safra anterior a taxa de juros para o financiamento da lavoura era em torno de 5%. Esse Plano Safra teve uma redução para 4%. Então a taxa de juros para o Pronaf, para o custeio da lavoura, ele teve uma redução na sua taxa de juros, né? E hoje, para as principais atividades, né, então a taxa de juros é 5%, mas nós temos também umas taxas diferenciadas. Para, por exemplo, né, para as famílias que vão fazer o financiamento de custeio para milho, onde a operação é em torno de R$20.000 até R$20.000, essa taxa ainda tem uma redução um pouco maior, está em 4%. Então, para milho até R$20.000, 4% na taxa de juros. E também nessa linha de custeio entra também o financiamento das atividades pecuárias, que é bovinos de corte, também pode ser feito o custeio dessa atividade. Hoje a taxa de juros ficou em 6%, né? E o valor limite para a operação de custeio dentro da agricultura familiar, que é o Pronaf, né? Ele chega a um limite de 250 mil por agricultor. Então, o agricultor nessa linha de financiamento pode estar tomando até 250 mil. Então, para o agricultor que quer financiar a sua lavoura de soja, né, trigo, né, a taxa de juros ficou em 4%, que é o
principal aqui do nosso município, né, que é os financiamentos aqui que a gente se baseia, que é as lavouras de verão, é basicamente soja, né? Então a taxa hoje de juros é de 4% e com limite de operação até 250 mil. Para valores maiores, ele vai se enquadrar em outras linhas que a gente vai estar apresentando aqui. Uhum. Bom, nessa linha do Pronaf também a gente tem a questão do investimento, né, que pode ser financiado tanto como custeio, que é para o financiamento anual dessa lavoura, como também para o investimento, que o colega Gilberto aí vai estar passando um pouco das informações. Vamos lá então. Bom dia, Gilberto, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, principalmente aos agricultores, né? Que é o pessoal, o público que a gente mais trabalha, né? Dentro do município aí. Esperamos que esse ciclone passe logo, né? E chegue tudo, volte à normalidade de novo, que o clima tem nos castigado aí nos últimos anos, né? Sem dúvida. O que tu tens de investimentos aí, Gilberto? A questão de investimento, Miguel, a gente tem, na verdade, teria 3 grupos hoje. O grupo A, que é um grupo destinado a quando na fase inicial, quando o pessoal é assentado. Então, hoje aqui em Tupã ninguém tem acessado, não tem mais. Grupo B, o limite de renda hoje, o enquadramento seria até R$23 mil, e o limite máximo de crédito R$10 mil. Ele tem um juro bastante baixo, né, 0,5% ao ano, só que também aqui que a gente sabe assim, ninguém tem acessado em função dos valores, né? Sim. E daí a gente tem o pessoal que é enquadrado pelo Pronaf no grupo B, que esse pessoal a gente tem feito bastante projeto. Grupo C. Do grupo V. Ah, V. V. O enquadramento V no Pronaf. Ah, né? Tá. A gente estava sem recurso até o último ano dentro da questão do Mais Alimentos aí, e agora voltou, né? Então tem algumas questões, algumas atividades, principalmente onde é produção de alimentos, né, para o subsídio da família e para comercialização, os alimentos básicos, né? A taxa de juros hoje baixou para 4% ao ano. O plano safra anterior era 5%, né? A questão assim, do enquadramento, o Thiago vai passar depois, mas tem algumas atividades que, basicamente, o que é produção de alimento, o que é produção de subsistência, tem um juro mais barato, mais baixo, né? E as demais operações, um equipamento, alguma coisa assim, o juro é em torno de 5%, né? Para a maioria das atividades, e algumas 6%. Teve algumas atividades que baixou o juro, né? Outras não. Dentro dessa linha aí do Pronaf Mais Alimentos, tem a questão que pode se enquadrar construção ou reforma das residências na área rural. Sim. O limite hoje que o produtor pode acessar R$70 mil, com 6% de juro ao ano, 3 anos de carência e 7 parcelas, né? Então seriam 10 anos. 10 anos o prazo de pagamento com 3 anos de... Isso para as reformas? Para reforma ou construção de moradias rurais, né? Perfeito, muito bem. Tá. Pois não. Mais algum detalhe? Não, passaria para o Thiago agora para dar continuidade. Além, então, da linha, né, que se enquadra do Plano Safra para a agricultura familiar, nós temos também uma linha que a gente chama que é o Pronamp, que é para aqueles agricultores que possuem renda até 3 milhões da renda bruta, né? E que 80% da sua atividade da receita tem que ser proveniente da atividade agropecuária. Essa é uma mudança que se teve neste ano. No plano safras anteriores não tinha esse limitante de 80% da renda ser oriunda da atividade agrícola, né? Então, alguns produtores que tinham tinham uma atividade urbana e também era agricultor se enquadrava nesta linha. No entanto, esse ano foi criado, né, esse enquadramento que 80% da renda dele tem que ser provindos de atividades agropecuárias. Nessa linha a gente faz também, enfim, o município tem bastante produtores que acessam, né, o que é o Pronamp Custeio. A taxa de juros manteve em 8%, semelhante ao que era no plano safra anterior. E esse produtor pode estar tomando, né, um valor de custeio nessa atividade de até 1,5 milhões, né, que se enquadra nesta atividade. Perfeito.
Isso dá para financiar em torno hoje mais ou menos em torno de 400 hectares, né, de lavoura, né? Sendo que hoje o limite que a gente tem no município aqui é em torno de R$3.000 a 3.500, que é o valor que as instituições estão liberando por hectare, né, na questão do soja. Já do milho o valor está um pouco maior, que está em torno de 4.000, 4.100 por hectare, que é o que as instituições estão liberando para o financiamento da sua lavoura. E nessa linha também do Pronamp, a gente tem o Pronamp Investimento, que o produtor também pode estar, então, fazendo aquisição de equipamentos, né, que também entra na taxa de juros de 8%, e o valor que ele pode tomar nessa linha é em torno de R$600 mil por ano. Perfeito, muito bem. Mais alguma linha que você gostaria de destacar? A gente tem também a questão dos demais produtores, então aqueles produtores que não se encaixam nessas aqui. No Pronaf, né? Nem e também no não se enquadram no Pronamp, que a gente classifica eles como os demais agricultores, né? Certo. Essa taxa de juros, ela está em 12%, que é a mesma que também estava no Plano Safra anterior, que a gente enquadra mais o agricultor empresarial, né? Então, nesse tipo de financiamento que pode ser acessado através do Plano Safra. Essas são as principais linhas que a gente traz hoje, enfim, um resumo, né? Que entra, então, desde do Pronaf, né? Para aquele pequeno produtor, os demais que pegam o produtor, médio produtor, e os demais aqui que entram os produtores mais empresarial. No entanto, a gente tem algumas informações que a gente quer trazer também sobre o enquadramento dos agricultores nestas linhas, né? As obrigações, como, por exemplo, ter o CAF, a gente vai trazer informação sobre análise de solo também, a obrigatoriedade ou não, né? E é isso aí. Perfeito. Quem é que traz essas informações? O Gilberto? Isso. Diga lá, Gilberto. Não, referente ao CAF, antes a gente tinha a DAP, que era a Declaração de Aptidão ao Pronaf, né? Certo. Para enquadramento do Pronaf. Mudou para o CAF, Cadastro do Agricultor Familiar. A documentação que é obrigatória para a realização do CAF é um documento com foto de todos os componentes que residem na unidade familiar, tá? Que tem um CPF, né? Documento com foto, identidade ou carteira motorista. Identidade ou carteira de motorista, né? Mas antes a gente pegava só do titular. Do casal, do titular. Hoje, se ele tem filhos, um filho com 10 anos que reside na propriedade, teria que trazer a foto para a gente incluir ele no familiar, né? O comprovante de endereço atualizado, conta de luz, geralmente que a gente solicita, né? É um documento do imóvel, aí, se é o contrato de arrendamento, se é a matrícula, se é um comodato, se é um termo de concessão de uso, se contrato de concessão de uso no caso dos assentamentos, né? Extrato de movimentação do bloco dos últimos 12 meses e os blocos de produtores, que a renda é dos últimos 12 meses anteriores à elaboração do cadastro, né? Rendas de fora da propriedade, teria que trazer... Tem agricultores, tem alguns produtores que têm a propriedade e trabalham com carteira assinada, alguma coisa assim, tanto na área urbana como na área rural, teriam que trazer o extrato dos contra-cheques dos últimos 12 meses, né? Quem é aposentado teria que trazer o que ele recebeu também, o extrato, né, da aposentadoria dos últimos 12 meses. Caso ele declare imposto de renda, pode trazer a declaração de imposto de renda também, tá? O enquadramento para o Pronaf hoje é R$500 mil a renda bruta, né? No caso do Pronamp é até 600 mil, né, tio? 3 milhões. 3 milhões. Pronamp é 3 milhões. 3 milhões, de 600 a 500 a 3 milhões. Seria essa a questão do enquadramento do CAF, né, do agricultor familiar. O CAF tem validade para 2 anos, tá? 2 anos. O CAF é um cadastro, né? É um cadastro. Cadastro do agricultor familiar, entra lá no GOV para cadastrar. Então, para acessar o crédito no Pronaf, ele tem que ter o CAF, né? Perfeito, muito bem. E o CAF, ele pode ser realizado tanto na Emater, né? Então, são algumas instituições que são cadastradas para fazer a emissão desse cadastro agricultor familiar. Aqui em Tupã, a gente tem a Emater, que o produtor pode estar fazendo, e também tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que o produtor também pode estar fazendo nessa instituição também, né? Perfeito. Aliás, é um bom tema.
quem vocês podem dar atenção, dar suporte? Qual é que tem algum segmento do produtor que vocês podem ou não podem dar suporte, dar assistência? Bom, hoje a Emater não tem... ela está habilitada para prestar assistência para todos os produtores. Todos os produtores que procurarem a instituição Emater vai ser assistido, né? Às vezes a gente tem uma limitação de pessoal para atender, às vezes como o produtor deseja, né? Mas hoje a instituição está aberta para atender todo o perfil do agricultor, desde o agricultor familiar até o agricultor empresarial. Então, o agricultor que quer fazer, por exemplo, o cadastro da agricultura familiar, a gente vai estar realizando. O produtor vai lá no escritório, agenda um dia para estar fazendo atendimento e a gente atende o agricultor. Assim como se um agricultor empresarial quiser fazer algum projeto, enfim, precisa de uma assistência, ele pode procurar a nossa instituição que a gente vai estar atendendo também. Perfeito. Você citou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eles têm, por exemplo, a sua sede em Tupã e tem também lá no Jari. Vocês têm a sede, tem o escritório aqui em Tupã, que atende o município de Tupã, mas quem é de Jari, de Quevedo, Joia, quem é atendido aonde na Emater? Bom, a abrangência do escritório municipal de Tupã é Tupanciretã, né? Então a gente pode atender famílias aqui do nosso município. Por exemplo, se o agricultor quer fazer o seu cadastro de agricultura familiar, ele deve realizar no município que ele faz onde ele tem a propriedade, né? Se a propriedade está localizada no município de Jari, ele pode procurar o escritório municipal da Emater no município de Jari. Então, essa é a orientação. É territorial, é naquele município. Isso. A gente tem um caso atípico aqui na região, que nós estamos com o escritório de Quevedos, que nós estamos sem técnicos, que o escritório de Tupã também está atendendo Quevedos. Então, o agricultor de Quevedos que precise fazer o seu cadastro da agricultura familiar, ele pode procurar o escritório de Tupã aqui, né? Ou, enfim, está procurando escritórios das cidades vizinhas ali de Quevedos, também vai ser atendido. Mas o município que possui o escritório ativo deve procurar o escritório da Emater do seu município, né? Perfeito. Aqui próximo a nós, a única exceção é Quevedos, que nesse momento está sem o técnico. Isso, né? isso aí. Perfeito, muito bem. Bom, a gente tem aí várias informações extremamente importantes, né, e que com certeza estarão dando suporte ou dando subsídio para o produtor ver em qual se encaixar, ver em qual procurar. Se tiver alguma dúvida, com certeza a Emater está à disposição. Aliás, endereço e forma de contato com vocês, Tiago, como é que é mais fácil? O escritório ele é localizado hoje junto ao Distrito Industrial de Tupã, né? O produtor pode estar, enfim, nos visitando lá no escritório, né? Ou atendimento através do telefone também para algumas dúvidas, né? Que é o 3272-3083. Perfeito, muito bem. A gente traz ainda algumas informações sobre a questão do Proagro, né, que é um programa também do governo federal que foi acessado, enfim, é um programa que garante, né, que aquelas operações de custeio do Pronaf, né, e também um certo limite do produtor que se enquadra no Pronamp, que ele está garantindo também que o seu financiamento será custeado, né, será liquidado por este programa, né. O Proagro hoje, então, ele é um programa do governo federal que ele garante, né, que o pagamento do financiamento rural seja realizado pelo governo, né. O limite de enquadramento pelo Proagro é operações até R$335 mil está segurada pelo Proagro. Para o Pronaf, é obrigatório, na hora do produtor estar fazendo seu custeio, enfim, está acionando também essa modalidade de seguro, né? Então, ele já faz a operação e contrata também o Proagro, ou pode contratar, no caso, um seguro particular, né? Mas a lavoura, quando ele está financiando através do Proagro, do Pronaf, ele tem que ser segurada, né? Pode ser pelo Proagro ou pode ser pelo seguro particular, né? E uma informação importante, assim, a gente traz, né? Quais são os eventos que são cobertos pelo Proagro, né? A chuva excessiva, né, que a gente está tendo, por exemplo, essa semana, né? Se causar algum dano, ao prejuízo à sua lavoura e a operação, enfim, está coberta pelo Proagro, ele pode estar acionando, né, para estar fazendo, enfim, indenizando sua lavoura. Chuva excessiva, geada. Nós temos também casos de granizo, seca, que foi a questão do último ano, né? Ventos fortes, ventos frios e até doenças e pragas que não tem controle, né? Então, se surge uma praga nova que a gente não tem algum controle, ele pode estar acionando também o Proagro para estar fazendo a cobertura da sua lavoura, né? E uma informação importante, né? Quando que começa a cobertura da lavoura? Quando a lavoura já está segurada, né?
é apenas após a emergência da cultura. Então, o produtor fez o plantio da lavoura e ela não emergiu, né? Por exemplo, por seca, essa lavoura ainda não está coberta. Isso o produtor tem que ter ciente, né? Ela passa a ter cobertura apenas após a emergência da cultura, né? Então, a informação importante é o seguinte, que o produtor não deve, né, realizar a semeadura da lavoura sem ter as condições de germinação. Então, se nós estamos no ano de seca, né, e o produtor plantou no seco e a lavoura não emergiu, ele não vai ter a cobertura, né? Então, o solo precisa ter uma condição adequada para ter emergência das plantas, né? Outras informações importantes a gente traz referente ao croquis das lavouras, né? Quando o produtor está realizando a operação que deve ser feita também, né? Como é que funciona isso, Gilberto? Eu não sei como é que a gente está de tempo, Miguel. Nós estamos com o tempo esgotado, mas vamos só para concluir. Não, a gente tem assim, ó, a questão do croquis. O produtor planejou plantar em uma área, e não a área financiada, né? E não foi possível. Ele mudou o local de plantio. Ele tem que comunicar ao técnico e ao agente financeiro o máximo 30 dias após o plantio para fazer a mudança e alterar o croquis, atualizando, né? Essa é uma questão. A gente queria colocar rapidinho assim também, então, a questão das análises de solo, né? Antes, as análises físicas, na verdade, não estava sendo exigido nos últimos anos, a não ser em algum caso de Proagro, que daí o perito ou o agente financeiro poderia solicitar a análise de solo. A questão da análise física, ela tem validade por 10 anos e a química por 2. Só que a física mudou a questão do enquadramento. Antes a gente pegava 3 tipos de solo, tipo 1, 2 e 3. Tipo 1 mais arenoso, tipo 3 vamos pegar mais argiloso. Hoje não, hoje por água disponível. E para a cultura da soja são 6 classes de solo. Então hoje a gente não tem como fazer um projeto sem ter a análise física de solo. Então a gente alerta os produtores que não têm análise física ou têm alguma dúvida, procurem onde eles fazem os projetos, né? Onde tem seu assistente, pode ser cooperativa, os particulares, sindicato, Emater, para ver essa questão da análise, que a gente não tem como a olho determinar, né? Isso. E se eu colocar num projeto lá, não, a classificação é AD4, e der um problema de seguro ou Proagro, e solicitarem a análise física de solo, e não, vamos dizer, lá pela análise física que é AD2, ele não vai ter cobertura do Proagro e nem a cobertura do seguro. Então isso é bastante importante, né? Então a gente pede que os produtores busquem orientação, né, junto aos seus assistentes aí para tirar essas dúvidas aí, porque o pessoal, não vou, diversos agricultores já nos procuraram, isso já faz 10, 15 dias atrás, querendo encaminhar projeto, e muitos não têm análise de solo. A gente vai ver agora, não tem análise, ou perderam, ou está vencida. Então, nós não temos como encaminhar projeto sem ter a análise física de solo hoje, né? Perfeito, muito bem. Bom, se você tem alguma dúvida, vá direto na Emater, né, ou na entidade que você busca socorro aí para o suporte técnico. A Emater que está instalada aqui em Tupã, junto ali ao complexo Tupã-Siretã, junto àquela área no complexo Tupã-Siretã, lá na área industrial, ou pelo 3272-3083 você também pode ter mais informação. Infelizmente nosso tempo se esgotou, mas tem muito assunto para a gente tratar, né? Eu quero agradecer a gentileza aí do Gilberto e do Tiago, que vieram aqui pessoalmente trazer essas informações para você que está na nossa companhia. E é claro que ficamos à disposição em outros momentos para termos mais detalhes, e a gente sabe que se for preciso, a gente se socorre deles também para trazer informações. Agora nós estamos, por exemplo, nessa área no início da safra de inverno, né, na implantação dela. Seria interessante a gente saber também como é que está andando, mas infelizmente hoje não vai ser possível. Quem sabe num outro dia a gente possa ampliar essa informação também. Mas, Gilberto, gostaria de mais alguma coisa para concluir? É só colocar agradecer o espaço, né, Miguel, e colocar o nosso escritório, né, e os escritórios da Emater. Nós temos escritórios nos 497 municípios, né? Alguns, às vezes, em função de doença, de algum afastamento, alguma coisa assim, que é o caso de Quevedos, agora está sem técnico, mas a gente tem atendido lá. E solicitar, né, para os produtores que têm alguma dúvida, nos procurem lá, ou procurem seu assistente técnico,
para esses esclarecimentos aí, para não dar problema lá na frente. Sim. Depois. Tiago, mais algum detalhe, por favor? A gente agradece o espaço, né, e coloca também a Emater à disposição de todos os agricultores. Como a gente falou, a gente não atende apenas uma classe de agricultores, a gente atende todos os agricultores que procurarem o escritório da Emater serão atendidos. Então a gente se coloca à disposição para atendimento aos agricultores. Então o escritório fica localizado junto ao Distrito Industrial ali. Quem precisar de uma orientação técnica, nos procure através ali do nosso escritório municipal. Tiago Portela, chefe do escritório, Gilberto Welsel, técnico do escritório da Emater aqui no Tupanciretã, falando com você, audiência da Tupã, nesta manhã de quinta-feira. São 9h23, nós já estamos com a presença aqui no prédio de várias pessoas que estarão participando, o prefeito municipal, o comando da Brigada Militar. Nós teremos uma rodada de informações agora muito importante também para você, produtor, né, para você do interior, mas para a comunidade como um todo, como segurança. E a gente vai ter mais detalhes daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Eu vou um rápido intervalo.